Estamos de volta, Camila Teles! E aí, Bruno Dupin, eu não me assusto mais, pode tentar. O que você achou da minha vestimenta hoje? Eu achei bem melhor. Estou sendo parado na feira porque ninguém nunca me viu de camisa social na vida. Porque talvez só tivesse... É que assim, o Bruno tem a fama de ser o agrônomo Nutella. Porque ele usa tênis colorido e não sei o quê. E hoje ele mudou totalmente o look para o pessoal ficar mais impressionado ainda, mas tudo bem. É porque faltou roupa. Aí eu usei o que tinha. Muito bem. Camila Teles, quem temos... Esse bate-papo eu vou te falar, viu? Eu tô esperando esse bate-papo porque eu tenho tempo. muita dúvida. É. Já falaram do tal do DDG, e gente falando um monte de... Gente, eu não tô entendendo nada, mas eu sei que tá acontecendo. Então, Com quem que a gente vai falar hoje? a gente vai falar com o Fabrício Vieira, que é diretor comercial da FS. Boa. Passei a tarde na FS aqui na feira e foi um aprendizado muito grande pra mim. Foi muito bom. E eu ainda falei pro pessoal que eu fico feliz em poder defender o agro com mais argumentos, que vocês me deram muito mais argumentos sobre a sustentabilidade do nosso setor. Então, Fabrício, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado Camila, obrigado Bruna, grande prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Ótimo. Deixa eu já tirar uma dúvida. O que é o FS? O que significa? FS é o Fueling Sustainability, né? Como é abastecendo a sustentabilidade. Legal. Né? Então, o nosso propósito, a nossa visão no dia a dia estar, sim, né, 100% sustentável, não só no modelo de negócio, mas respeitando aí toda a nossa política, legislação e rastreabilidade e deixar um legado aí para gerações futuras. Legal. Né? E ela começou fora do Brasil? Não, ela é... Brasileira? É a primeira indústria brasileira a produzir etanol de milho, utilizando produção de etanol, né, utilizando 100% de milho na produção, né? Não somente etanol, mas também energia elétrica. Sim. E o DDG aqui que você... E o DDG também. Que é esse negócio aqui, Tom. A gente vai falar do DDG. Vamos falar de tudo. Em breve. Agora, esse é o ponto de dúvida minha, é o seguinte. Esses dias eu estava conversando com um cara lá na operação que a gente tem fora. Eu sempre cito fora do Brasil porque é de onde vem muita dúvida. E aí o cara comentou, ele falou de jeito para mim, Bruno, eu acho que carros elétricos não vão para o Brasil. Eu falei, interessante, por que não? E ele citou justamente o etanol de milho. Ele falou, porque vocês têm uma matriz energética que vem do milho e tal, que não vai precisar de carro elétrico. Não, vocês não vão ter esse problema, vocês podem ter carros autônomos. Mas elétrico, não sei se precisa. E eu falei, cara, é um pensamento que eu não tinha parado para pensar. E aí, dentro desse contexto, a FS, ela tem um modelo de negócio que ela atua da mesma maneira que o agro atua, por exemplo, para ração, ela atua para a produção de etanol, ou é muito diferente? Olha, quando a gente fala do negócio da FS, né, do nosso propósito, né, que primeiro é transformar a proteína vegetal, né, a gente facilita a produção de proteína animal de forma sustentável. Né? E, enfim, você tem a mobilidade urbana, carros elétricos, talvez para os grandes centros, pensando em outras alternativas de transportes. Eu acredito que seja assim viável, né? Quando você olha a fonte geradora dessa energia, que é a questão que você tem que se perguntar, da onde provém? Você está queimando combustível fóssil, né, para gerar essa energia elétrica, né? Então, e você tem a questão da biomassa também, né? Perfeito, só que a nossa biomassa ela é 100% rastreada, né? Nós não compramos, né, madeira ilegal, né? Então, assim, a gente faz todo um trabalho de rastreabilidade na originação do milho, né? Então, assim, existe um critério bastante rigoroso na seleção das próprias áreas, dos nossos parceiros, né? Se ele respeita de fato, né, toda as legislações ambientais, né? Assim, nenhum tipo de liability ou mídia negativa relacionados a trabalho escravo, desmatamento, e isso vai até a cadeia final, porque quem acaba consumindo, né, os nossos ingredientes para nutrição animal, que é o DDG, é o pecuarista. Então a gente também precisa saber onde esse boi está localizado, né? Então a gente faz também a rastreabilidade das áreas onde estão os confinamentos para que o nosso cliente parceiro, o pecuarista, também respeite, né, as nossas políticas socioambientais. Bem-estar animal e tudo mais. Eu estou tentando entender o contexto geral, mas vocês chegaram, por exemplo, chegou em Lucas, que é onde tem uma das unidades, né? Quando você contrata, por exemplo, ou você vai fazer um contrato de compra e venda para comprar o milho para fazer o etanol,
essa contratação ela já é prévia antes do plantio? Ou o cara planta um milho qualquer e aí depois vocês fazem essa auditoria para depois rastrear? Bem legal a sua pergunta, Bruno. A gente pode comprar até 2 safras à frente, né? Muitas vezes, assim, primeiro criar uma relação de parceria com o agricultor, né? Saber onde ele vai desenvolver essa agricultura, que tipo de tecnologia ele está utilizando e sim se ele está respeitando, né, toda a legislação e a nossa política também, né? Então, a gente faz essa rastreabilidade, eu posso negociar com ele em reais, posso negociar com ele em dólar, ele pode me vender antecipado, por quê? Culturalmente ou na própria estratégia do Mato Grosso, né, o agricultor ele busca comercializar a produção dele já travando parte dos insumos. Ou seja, quando ele está comprando lá semente, fertilizantes, né, a parte de defensivos, ele já quer saber qual que é a relação de sacas por hectare, né, a relação de troca. Então, parte da produção, quando ele está vendendo antecipado, a gente está participando no mercado e compra, né, e fecha negócio com ele. Isso não impede também, durante a safra, porque é lógico, ele não vai apostar todas as fichas, vou vender tudo antes de plantar. Né? É um risco grande. É um risco. Não, né? como diz minha mãe, não conte com ovo no popô da galinha. Por mais que Mato Grosso, né, é uma terra abençoada, né, que a gente fala que tem regimes bem estabelecidos de chuva, né, enfim, tem muita área, né, ainda você pode crescer em produção, em sacas por hectare, então tecnologia, produção, enfim, tudo sem necessidade de expandir, né, ou fazer desmatamento. Aí ele acaba, né, ele planta, vê como é que está o estado vegetativo, como é que está as condições da lavoura e ele vem e vende de novo na safra. Eu posso comprar na safra, posso comprar posto na fábrica, né, posto lá, posso comprar FOB na fazenda também, né, até para remunerar o ativo dele. Boa. E Fabrício, por que Mato Grosso? Olha, boa pergunta também, né? Eu já acabei de falar antes que é uma terra abençoada, né? Então daí eu peguei o ganchinho aqui, porque as pessoas têm uma dúvida se vocês atuam em outros estados ou realmente aqui no Mato Grosso, milho daqui, então por que aqui? Bom, primeiro Mato Grosso ele já vinha ocupando um lugar de destaque na agricultura, né, na soja. O milho, quando chegou no Mato Grosso lá atrás, ele veio muito mais como uma quebra, né, da ponte do ciclo de doenças, de ferrugem, enfim e tal. Então, e por quê? Se tem uma segunda safra, né? Então, assim, a gente não está concorrendo ali com a primeira e retirando o milho, né? Que muito, mas você está tirando o milho que vai ser utilizado na alimentação humana. Você está encarecendo meu alimento, não tem essa história. Transformar isso em combustível. Não, peraí, a gente está falando de Mato Grosso, né? Que é uma produção de segunda safra, então todo o nosso milho é proveniente da segunda safra, né? E o Mato Grosso tem terra, né? Condições climáticas, condições de produção ainda muito maior, né? Quando a gente for ver a ocupação, né? Quando você tem lá 10 milhões de hectares, né, de soja, você tinha em áreas com 50%. Mas por que você plantava só 50%? Porque você não tinha muitas vezes um valor no milho. Para quem que eu ia vender esse milho? Ou eu vendia para alimentação ou ia para exportação, quando tinha algumas janelas. Logística, né? Sempre havia um grande desafio aqui no estado, né? E aí quando a gente olhou Mato Grosso, né? Enfim, tem uma afinidade, né? Cultural, os agricultores, eles apoiam, eles têm uma cultura, né? Um fit assim de poder investir também e acreditar em projetos, né? Diferentes, né? E sem dúvida alguma pelo potencial do estado, né? De produção diária. Eu vejo que os produtores, a gente entrevistou muita gente. Entrevistou não, né? Conversou com muita gente aqui. E eles têm um carinho muito grande pela FS, assim, pelo desenvolvimento da região, né? Por ter algo que eles chamam de, né, deles, aquela coisa de vestir a camiseta. Então, eu acho isso super bacana também. Eu tô bem interessado no processo, tá? Fica à vontade, agrônomo. Então, o processo, vocês chegaram lá, a FS chega, o Fabrício é o diretor comercial. Então, ele tem toda a equipe dele ali para fazer essas pontes, né? Tanto de compra daqui para dar até onde você vai vender. Lá na ponta, de onde você compra, você já contou que você pode comprar antecipado, depois, tudo mais. Tem algum tipo de híbrido que a pessoa tem que plantar para vocês comprarem ou milho é milho e vamos embora? Não, assim, o que a gente procura é rendimento, né? Então, assim, é óbvio que com a chegada da indústria de etanol, de transformação, você hoje não... Você precisa investir muito mais em tecnologia,
né? Ou seja, em rendimento por hectare, sanidade, né, desse milho, seja no fechamento da espiga, no empalhamento dele, como é que é né, a cigarrinha, né, que a turma tem falado bastante aqui no Mato Grosso. E também práticas de conservação e armazenagem do milho, né? Porque você precisa ter boas práticas. Então, assim, não há um híbrido X. Não, o que a gente quer é o milho nas condições adequadas, né? Que a gente contratou com ele, naquele padrão que a gente comprou, que tem, assim, características para que a gente possa transformar o milho, né? Retirar o amido, transformar em etanol e devolver, né, o aminoácido, a proteína, a gordura, a fibra e ingredientes. É óbvio, se eu entrar lá com um exemplo, a Camila falou, Fabrício, não seja técnico, mas se eu entrar, por exemplo, com aflotoxina, não posso, porque no final dá a problema indústria lá, aves, tudo, você acaba contaminando todo o processo, né? Perfeito. Então, Perfeito. Na verdade, é um processo circular que vocês fazem, né? E acho que isso é uma visão de sustentabilidade que faz todo sentido, porque pega o tripé da sustentabilidade, que não é só ambiental, mas também é econômico e social. Então, acho que esse é um ponto importante da gente bater nessa tecla também. E eu quero falar dos produtos que vocês geram, né? Porque, enfim, muitas pessoas conhecem pelo etanol 100% de milho, mas do etanol vocês conseguem ainda... Fazem o etanol e do milho ainda conseguem tirar várias outras coisas, né? Perfeito. Bom, uma fórmula bem simples que eu falo é 1/3, 1/3, 1/3. Então, você pega lá 1 tonelada de milho, ou seja, 1.000 quilos, 40% você reserva para a produção de etanol, que você vai fazer anidro e o hidratado. O hidratado é aquele que você já consome diretamente nos veículos flex. Não existe nenhuma diferença de octanagem de cana com milho. Não, a gente, né, é o mesmo rendimento. Sim. E o anidro é o que é adicionado na gasolina. Então, assim, a gente atende os grandes centros consumidores, né? Então, o bacana disso tudo é do Mato Grosso para o Brasil, né? Então, saímos de Barcaça por Miritituba, fechamos recentemente um contrato grande com a ferrovia. Por que ferrovia? Porque também diminui a emissão de CO2, você está carregando muito mais metros cúbicos no vagão. Vão construir aqui, né? Sim, tem um projeto, muito próximo aqui, a Primavera. E quem compra? As grandes distribuidoras, né? As distribuidoras mesmo, você acessa direto e fala, em vez de ir na usina lá de cana, fala, eu quero esse etanol aqui. Os nossos parceiros são os grandes distribuidores, né? Então, esse é o 40 que eu falei do 30-30, né? Que é o 40, 30, 30 para fechar o 100%. 30% a gente transforma em ingredientes para a nutrição animal. Pela tecnologia que a gente utiliza na FS, que a Camila vai lá visitar a planta e fica o convite para você também, né? Lógico. Semana que vem lá em Lucas, a gente utiliza a separação de fibras. Então, quebra o milho, extrai o amido, né? Vai para o processo de fermentação com as leveduras. A gente brinca lá no sul, lá, né? O processo de fazer cerveja de pão. Isso. Né? Você vai lá para fermentação e você separa todos esses sólidos. E você separa a fibra, né? Nesse processo você quebra, primeiro separa a fibra, então transformamos no FS Ouro, que é um produto rico em fibra. Temos um produto que é amplamente utilizado na ração de bovinos, seja cria, recria, confinamentos, matrizes suínas. A proteína, né? A proteína a gente vai até o Rio Grande do Sul com ela. Então a gente vende para as grandes agroindústrias, né? Na produção de ovos, né? Produção de frango, suínos. Santa Catarina, ele é bem forte. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, toda a parte proteica, né? Sim. Aí temos o ET, que é um úmido, que também vai para o confinamento. Nada mais é que o ouro, né? Aqui, com todos os aminoácidos, proteínas, extrato etéreo, que é a gordura, né? Que isso é muito importante para trazer energia também. E nós temos o óleo, né? Então, de 30% a gente extrai em outros 4 novos ingredientes e a gente aplica em diferentes segmentos, podendo fazer também biodiesel. Sim. Né? E também vai para a fábrica de ração. E DDG é tipo, não sei o que lá de resíduo, deve ser alguma coisa assim. Grão destilado a seco. Dry, não sei o que, grain. Isso, Muito bom. Traduzindo, pessoal, grãos destilados, né? Provenientes da destilaria, né? E o que é bacana também é que a gente seca o produto e os nossos secadores não têm contato, né? Então, assim, ele tem
A gente fala do flavor, né? Que é aquela coisa que não tem cheiro de queimado, não tem cheiro de fumaça. Então isso traz muita palatabilidade também para o animal. Né? E, enfim, eu acho que assim, sem falar da energia elétrica. Eu ia falar, e a energia elétrica? Bacana. Bom, você vai conhecer lá a planta, então acho que assim, bacana, né? Da queima, né? Da biomassa, geração do vapor, que aí você gera, né? Através das turbinas. Então lá, o escritório, todo ele a gente utiliza a nossa energia, todo o processo fabril, a gente utiliza toda a nossa energia elétrica. E a planta a gente fala de planta, a gente não fala de usina, a gente fala é diferente. Sim, né? sim. Lucas, nós temos uma subestação e Sorriso nós temos subestação. Então, o excedente, ele vai ao mercado. Então, a gente consegue abastecer lá tranquilamente uma população de uma cidade de 60 mil habitantes, com a energia que nós mesmos geramos. Toda a utilização da água, né? Então, assim, o sistema é todo fechado. Então, assim, a gente reutiliza a água em todo o processo. Então, assim, a água, né, no final, ela sai quase que para consumo doméstico, né? Sim. Então, as cinzas, né? Então, a gente está trabalhando também na constituição de orgânuos minerais, né? Fertilizantes. Então, assim, o que eu falo para o time, né? Para todo mundo, é como é que a gente pode gerar mais negócio do nosso negócio. Boa. Né? Sem precisar expandir de forma irracional, mas tirar o máximo, né? Uma brincadeira que eu falo, vamos tirar o suco da laranja. Não, peraí, eu quero fazer negócio com a semente, eu quero fazer negócio com o bagaço, com a casca. Agora, esse negócio é interessante. Então, a planta de vocês, ela também roda com o etanol que você gera ou não? Não. Porque aí é outro rolê, outra história. Aí você pode fazer, né? Mas aí você tá... Mas, hoje é biomassa, né? Para produção ali de vapor e energia, né? Fabrício, vamos aproveitar, nos conta o que é biomassa para o pessoal que não tá ligado nisso, porque tem muita gente que não sabe, né? Então vamos dar um passinho atrás. Trabalhar aí muito. A biomassa, assim, é o cavaco, né? Do eucalipto, né? Que a gente acaba fazendo todo um trabalho de fomento, olhando principalmente as áreas degradadas, né? Como é que se cria valor para as áreas degradadas, Sim. Né? Ao mesmo tempo, em projetos que a nossa equipe é técnica, então a gente pode levar, né, recomendações das melhores mudas, contratos garantindo a compra futura dessa biomassa, né, como é que é o espaçamento entre as mudas, né, as árvores, depois todo o trabalho de manejo, seja combate a incêndio, combate à formiga, então assim, uma equipe técnica que acompanha de perto. E é bacana quando você falou, né, Camila, as pessoas ficam felizes quando falam de FS, né? Sim. Nós também ficamos muito felizes quando a gente fala dos nossos parceiros, porque eles nos recebem também de braços abertos, porque a gente vai, né, que a gente fala de kimono aberto para, somos novos, temos uma tecnologia diferente, como é que a gente pode trabalhar em conjunto para aprendermos juntos, né? Aprendermos juntos. Então a biomassa, ela é proveniente de eucalipto, né? Nós também fizemos plantio de uma área de bambu, também para utilizar o próprio bambu na queima. A gente são técnicos, a gente gosta de desafios e olhar coisas diferentes. Seja... agora me fugiu a palavra que é do açaí, né? Casca de açaí, enfim, tudo. Que legal. É caroço do açaí, eu acho que... É caroço do açaí. Olha que interessante. Que legal. Soqueira de algodão, enfim, a gente faz alguns testes para tentar olhar como aproveitar melhor, né, os resíduos ou subprodutos ali. E como que surge essa ideia de fazer essa usina, essa planta? Quem falou assim, quer saber, eu vou testar aqui o milho, porque eu fico curioso, você não fica, não? Fico. Assim, eu tenho milho, tem plantio de milho e tal, e eu já descobri que se eu fermentar aqui é o amido de milho, né, que fermentar ele vira etanol, que não tem muita diferença lá, ou nenhuma, da cana, e dá para o carro andar com esse negócio. Vamos testar? Como é que surge esse negócio? Olha, tem algumas histórias aí, né? Mas eu acho que uma bem bacana para dividir aqui também foi o olhar do próprio acionista, né? Que é o Bruce, né? Que ele também já, né, foi um dos primeiros a acreditarem nesse movimento lá nos Estados Unidos. E depois ele, à distância, né? Você imagina, morando nos Estados Unidos e aplicando capital aqui no Brasil. Acreditando, né? Aqui no Brasil, né? Assim, muitos não acreditavam, né, nesse projeto.
os próprios, né, o Marino, né, o Paulo, né, a turma lá de Lucas, também já tinham esse desejo, né, esse sonho de transformar, né, o milho em combustível, né, em etanol, com baixa pegada de carbono e também aproveitar, né, a produção de EDG, que já era um movimento que já vinha iniciado lá nos anos 2000 nos Estados Unidos, né, então, enfim, já para quem ia para os Estados Unidos participar das feiras, né, era comum até essa aqui, Sim. então já se ouvia falar, e por que não no Brasil, né? Você Legal. tinha terra, água, clima, esse espírito, né, arrojado do agricultor, né, falar de transformar conscientemente, sustentavelmente, né, Sim. proteína. Faltava um incentivinho financeiro ali pro troço Um pegar. empurrãozinho. Foi bem desafiador. Eu lembro que o nosso CEO da lá trabalhava dentro de um container, né? Lá, assim, Olha bem aí, legal que as legal. histórias. Um dia achei um livro lá da cidade de Lucas lá e eu fiquei olhando o terreno, eu falei, meu, terreno vazio lá atrás, lá, e eu falei, hoje tem aquela planta, aquela usina Gigante. bacana, né? Então surgiu com isso, surgiu com o Bruce, tendo essa ideia, investindo. Aí escolheram o Lucas porque é uma região para agricultura excelente. E Né? já tinham pessoas que também acreditavam no mesmo Lá- propósito, Claro. que já tinham afinidade, ou Abriram seja, as portas, juntou né? a fome com a vontade de comer, né? Ó, e é legal falar que eu vou estar lá, né? Vou Ótimo. estar visitando a planta, vou mostrar tudo lá no meu Instagram, junto com o pessoal da FS, fui percam. convidada. Legal. Não percam, que vai estar muito legal. E eu tô muito ansiosa para conhecer também, porque eu muito acho que vai bacana. ser genial. E é bom mostrar também pro pessoal que não tem acesso direto a isso, ou até o pessoal da cidade, que às vezes nem imagina que isso acontece, como tudo funciona, né? E como vocês conseguiram. Tem uma coisa que eu falo muito, Fabrício, que tem muita gente que quer mudar o mundo e esquece de arrumar a própria cama, né? Que todo mundo quer salvar o planeta, Legal. mas acaba nem separando o lixo dentro de casa. Então, é muito legal mostrar vocês, porque além de vocês trabalharem para a sustentabilidade do mundo, né? Dá para se dizer, enfim, vocês começaram por dentro de casa. Vocês têm esse exemplo dentro de casa. Eu acho que esse é um ponto que, às vezes, muitas empresas até esquecem, né? Tipo, tem que ser sustentável, eu vou cancelar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma campanha de marketing. Isso vai muito além. Então, que legal mostrar que vocês, na essência, têm a sustentabilidade. Sim. E o agro precisa muito disso, cada vez mais disso. E tem eu ia falar pipeline, na prateleira ali de vocês, outros tipos de culturas que vocês já estão testando para também gerar etanol? Não, hoje, assim... Hoje o foco é esse. A gente acredita muito nesse grão de ouro que é o milho, né? Eu brinco com a turma, eu falo assim, ó, a soja é a rainha do baile. E o milho tá chegando aí. Boa. Né? Então, assim, até o Mato Grosso bateu recorde de produção de milho nessa última safra, né? E acredito que vai bater recorde novamente de novo, né? então- Então, é óbvio que é impressionante, né? Assim, quando você fala em Mato Grosso, você fala o que se produziu, o que se produz e o que vai se produzir, Sim, né? sim. O que, sem Surreal. derrubar uma árvore, né? Ou É isso aí. né? Então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. O que é bacana também falar, né, Camila, que a gente falou muito de negócios, né? Assim, mas é importante também ressaltar que para cada emprego gerado na FS, a gente gera outros 12 empregos indiretos, né? Então, assim, existe uma economia circular na nossa operação, ou seja, essa integração, né, de transformar milho em energia, transformar proteína vegetal em proteína animal, né? Então, seja toda a cadeia, né? Enfim, tudo como um todo. Tem, sim, a geração de impostos, que depois é reaplicado de novo na comunidade, no Estado, né? Tem também todos os nossos projetos sociais também, né, que a gente atua, né, nas comunidades, nos municípios, até porque eles nos receberam de braços abertos, a gente quer também sentar com eles e ouvir, né? Falando de vou levar uma cesta básica lá, o cara não tem um fogão. Sim. Né? Então, assim, peraí. Exato, esse é Não um passa ponto. atrás. Né? Deixa eu entender qual é a necessidade dele, como é que a gente trabalha. Mas e mão de obra? Não, peraí, vamos fazer projetos. A gente tem projeto Capacita, então como é que a gente também leva conhecimento, né? Senão fica, vou trazer todo mundo de fora. Sim. Né? A ideia é fazer um mix e evoluir ali dentro, né? Dentro do próprio município, como é que a gente ouve a comunidade e leva também e apoia a comunidade nessas ações também, seja ela nesses trabalhos voluntários, né? Nossas equipes tem vários projetos que você vai ouvir lá na terça-feira, então vou criar uma expectativa aqui. Boa, faz. Não vai dar spoiler, hein? E tem o trabalho de capacita, né? De trazer qualificação profissional também para nossas necessidades, mas fazer ali na cidade. Sim. Né? Valorizar as pessoas que estão ali.
Né? E eu vi aqui que tava uma criançada no stand de vocês hoje também, né? Então, acho que isso é um ponto importante de trazer, que vocês estão pensando na nova geração. E isso que vocês estão fazendo e mostrando pra gente, com certeza vai atrair a nova geração, não só do agro, mas de outros segmentos, de outras áreas, para vir trabalhar e entender que o agro está trabalhando com a sustentabilidade, que tem nomes que dá para confiar, enfim, e que dá para ter um futuro dentro disso também, né? Do Mato Grosso, nós estamos contribuindo para o mundo, né, nessa pegada sustentável, uma forma de contribuir para gerações futuras, deixar esse legado. Isso. A nossa visão é, sim, sermos o maior produtor, né, de combustível carbono com a menor pegada, né, fazer a pegada negativa. Né? Isso é fantástico. E o mais bacana é que assim, o engajamento, né, do agricultor, do pecuarista é fantástico. Estão abraçando a causa. E está cada vez mais sendo falado sobre isso do carbono, né? E a gente estava lá na Expo Direto semana passada e uma das pessoas que a gente conversou foi justamente um cara que tem uma empresa, uma startup, que faz isso aí da pegada do carbono com o NFT, com tecnologia por trás. Então, pega, por exemplo, o exemplo do Fabrício. Então, a FS vai lá, faz todo aquele processo que vocês fazem. Essa empresa que a gente conversou é uma das que pode ser a certificadora de que aquele milho vem de uma área que não é de deflorestamento lá, né? De desmatamento e tudo mais. E aí esse selo NFT vai até o final da cadeia. Então pensa assim, ó, vê se eu tô certo ou errado, tá, Fabrício? Eu sou o consumidor do etanol. Eu posso, amanhã ou depois, chegar na bomba e falar, eu quero etanol sustentável. Aí como que você sabe que é sustentável? Não, porque a FS tem toda uma rastreabilidade que chega lá na ponta e esse negócio tá vindo de um produtor X. Igual é no café, você vai saber, esse produtor aqui é o cara que está contribuindo para você chegar no seu ponto B amanhã. E é importante trazer essa questão da rastreabilidade aqui também, que eu acho que o Brasil está um pouco atrasado nesse quesito, digo, em outras culturas, de outras formas. Então, só queria fazer esse gancho porque a gente vê, por exemplo, na Espanha, em outros países da Europa, Estados Unidos também, a rastreabilidade é exigência, não tem opção não fazer. E aqui no Brasil eu sinto que a gente ainda está patinando um pouquinho. Então é importante a gente salientar, até agora para os produtores que estão nos ouvindo, em pensar em rastreabilidade como uma obrigação, não como algo interessante. Assim. É trabalhoso, a gente sabe que mas vale muito a pena e vai ser bom para todo o setor. Né? E é sustentável, né? Extremamente. Na FS a gente faz além do que é cobrado. Né? Então, aquilo que você falou, não é apenas material de PowerPoint ou discurso. É prática, é ação, enfim, então é em atitude. Né? Então, quantos funcionários tem lá em Lucas? Lucas, 217 colaboradores, se não me engano. E a expectativa em primavera? É mais ou menos esse número, né? É uma planta lá com 2 fases. Eu brinco, o Sorriso é a maior, mas Lucas foi a primeira. Né? Então, lá em 2017, quando a gente implementou a primeira unidade, nós consumimos 600 mil toneladas de milho. Hoje nós temos duas unidades, não é que são 2 módulos, né? Ou seja, consumindo lá algo em torno de 1,5 milhões de toneladas, isso é equivalente a 250 mil hectares de milho. Né? Então, Sorriso são 3 fases e Primavera mais 2. É muita né? coisa. E eu estou fazendo pergunta só para entender o processo. 1 tonelada, por exemplo, você consegue processar ela em quanto tempo ali dentro da planta? Tem o período de fermentação, que é de 54 até 62 horas, que você até brincou, utilizou o exemplo da cerveja. Da cerveja, né? Então, assim, por que a gente separa as fibras? Né? Então, assim, faço, né, a Camila vai lá, então fica o convite para você também, né, Bruno? Porque quando a gente quebra o milho, né, no processo de moagem, faz essa separação da fibra, você consegue ter um trabalho mais específico da enzima na própria transformação ali do amido. Sim. Né? Aí você tem os aminoácidos, proteínas, então assim, é muito... E depois isso ele vai muito mais solúvel, né, para a produção dos nossos ingredientes. Né? Então, lá na FS é proibido falar coproduto. Né? Tipo, não é coproduto. É produto. Isso aqui é um ingrediente para a nutrição animal. Legal. Né? É isso aí. Então, é isso. E fica um convite para vocês. Não deixam de acompanhar a Camila semana que vem. Isso aí. Vou mostrar tudo que eu puder. Eu vou estar em Goiânia dando palestra, mas vou estar acompanhando. Vamos falar conectado. do BEX. Vou deixar um suspense aqui no ar. O que é a reinjeção de
carbono no solo, mas isso fica para o próximo. Que também é um assunto que a galera me pede muito para falar, né? Da questão do carbono, o que a gente faz. Vamos falar de RenovaBio. Só alegria, eu tô louca para ir para lá já. Ótimo. Tô com um pezinho lá, porque eu acho que vai gerar um conteúdo muito bom que a galera pede há bastante tempo. É um prazer recebê-la lá. Fantástico. Bom demais. Pessoal, é isso. O Fabrício deu uma aula aqui, a agenda de todo mundo corrida, mas eu acho que deu para entender um pouco do contexto geral. Nas redes, no Instagram, a gente vai deixar tudo aqui na descrição para o pessoal procurar vocês, tirar dúvida. Se quiser fazer pergunta, né, Fabrício? Com certeza a FS vai estar à disposição para responder. Dê o like, sininho, se inscrevam, comentário, façam perguntas. Compartilha com quem precisa ver mais disso. O agro precisa disso. Não só o agro, tá? Quem tá lá no Urbano, lá em São Paulo, lá os vizinhos nossos lá em São Paulo, meu amigo, dá uma olhada nisso aqui, que é a agricultura fazendo a diferença até dentro do seu carro. Então, certo? Quando a gente fala que o agro tá em tudo, não é zoeira, não é marketing. Não o é. agro tá em tudo mesmo. É de verdade. E vamos até a próxima. Até logo, Até gente. mais. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.